Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no Palmeiras com Batata. Você que não é inscrito, já se inscreve que eu vou concentrar aqui mais os cortes e também transmissão ao vivo do jogo direto do estádio. Então às vezes você tá procurando onde eu vou ver o jogo, é aqui no Palmeiras com Batata, beleza? Vamos ver o que o Thiago Leifert falou sobre esse... Olha, eu ia falar uma palavra aqui, mas o YouTube vai boicotar. Então foi um amasso aí do Palmeiras, né? Era para ser muito mais. O Palmeiras abusou da chance perdida. Tanto que o sentimento que eu tive após o final o apito final foi ficar muito nervoso pela chance desperdiçada. É um bom resultado? Claro que é. Mas futebol você conhece, né? Então não tem nada a ganho. São mais 90 minutos lá na Vila Belmiro para o Palmeiras classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Então vamos ver o que o Thiago falou aqui nesse corte. E ele gosta muito do Abel e também falou aí muito sobre o trabalho de Abel Ferreira e até brincou, era para ter mandado embora, não mandou, agora ferrou. Vamos ver, solta aí pra gente assistir, Batata. Lamentável o jogo de ontem. Há muito tempo que o Palmeiras não joga nada. O Palmeiras perdeu várias oportunidades, passou um sufoco enorme nos primeiros 2 minutos de jogo. E é por isso que eu acho que o trabalho do Abel estagnou. Era para ter sido 7-0, terminou só 3, quantidade imensa de gols perdidos, dificuldade na saída de bola ali nos 3 primeiros minutos de jogo. Então, na minha opinião, Canedo, eu acho que o trabalho do Abel chega, né? Leila vendeu o Alan por 2 mariolas e o Abel fazendo esse trabalho aí, para mim acabou. Eu acho que é um fim de um ciclo. O que vocês acham, chat? Foi a melhor atuação do Palmeiras em muito tempo, né? Pelo volume de jogo, chances criadas. Impressionante como também o Santos é freguês do Palmeiras. Não chega a ser um Fluminense Vasco não, tá? Mas os santistas sabem que, jogar com o Palmeiras é complicado. Porque o Palmeiras perde, é eliminado pro Corinthians. Às vezes o São Paulo vai lá e tira uma casquinha também do Palmeiras. O Santos dificilmente consegue, né? Impressionante. Cara, o jogo ontem, assim, o Flaco destravou mesmo. O primeiro tempo ainda estava muito parecido com o que a gente tem visto do Palmeiras jogando em casa, e a gente já conversou aqui milhares de vezes, que é a dificuldade na saída de bola, quando o time adversário coloca 3 ou 4 caras ali na frente dos zagueiros do Palmeiras, não há um jogador ideal para fazer o entrelinhas, o Andrés não é esse cara. O Marlon ainda foi buscar mais o jogo ontem para tentar sair jogando de frente, que deve ter sido uma alternativa em relação ao jogo passado, que melhora um pouco. Seria o Paulinho, já conversamos disso. Paulinho seria um cara bom para receber essa bola entre linhas, com velocidade, cortar para um lado para o outro. O Palmeiras sofre um pouquinho. Mas aí, cara, o Flaco Lopes destravou o jogo com um gol de fora da área, de novo. Uma precisão. O Brasão foi mal, mas a precisão do chute do Flaco é muito impressionante, cara. E ele já vem de 2 gols de média distância também no fim de semana. Então não é por acaso. O cara tá finalizando muito bem, ele tá jogando muito. Vitor Roque teve um lance parecido com o do Tapia, né, do Gonzalo Tapia, que ele pega de esquerda ali, lembrei muito a saudade do Gonzalo Tapia. São Paulo e Botafogo. Foi. Que ele errou só por 20 metros, né? Eu falei pra você, se o gol fosse só 20 metros pro lado, ele tinha acertado. Mas o placar justo pra ontem, 7-1. O Santos poderia ter feito um golzinho. Com o Igor Vinícius ali, uma chance também pingou na frente do Gabigol. Mas se a gente estivesse conversando hoje aqui de um 7-1 ou 7-0 ou 6-0, absolutamente normal pelo que o Palmeiras fez ontem. Grande partida do Riai. O Riai ele é um pouco estabanado às vezes, mas ele tem muito fôlego, muita força. Ontem ele tentou dar uma cabeçada no chão, assim, ele se jogou no chão meio louco, tá? Ele é alucinado. Mas foi um bom jogo dele. E eu vou deixar para você, Canedo, falar de João Arias, que agora vai ter que fazer a função do Alan. Até tinha te perguntado se centralizado ele já tinha jogado no Fluxo, falou que não. Agora ele vai poder ter mais espaço nas pontas de novo. Teve uma jogada do Arias, que era para ele ter dado 2 assistências, né? Que ele faz pra ter feito gol. Uma jogada maravilhosa, ele deixa o Vitor Roque na cara do gol, o Vitor Roque erra de novo. Ele dá acho que outra bola, não sei quem estava chegando lá, se era um volante, era Piquerez. Piquerez erra também, uma baita jogada, mas fala do John Arias, agora que já passou. Tudo que eu já falei, já falo há muito tempo. Ele joga muito, né? O Megamente lá, que a gente explicava com o cabeçudinho, ele joga muito, Não tem como. Essa jogada aí, né? E no ambiente que ele gosta ali, naquele
aquela ponta direita ali que geralmente, pô, quando tá mano a mano, ele consegue se livrar do marcador. Muitas vezes até mais no drible carregado do que no drible que ele, nas soluções que ele encontrou ontem. Né? O primeiro toque de costas, que pô, já tirou Absurdo. e humilhou, e depois drible da chega, vaca. acho que é o Veríssimo chega ali, vou chegar. Ele só dá um toquinho antes e sai na frente. E aí poderia ter tirado 10, né? Tira o 10, João Arias, né? Faz o gol, finaliza. Você tá numa situação ali de cara a cara. E não foi. Mas enfim, eu já vi muito. Ou seja, terminou da melhor forma possível, né? O lance terminou da melhor forma possível. Era pra ele ter... Era pra ele ter se consagrado, assim. Ele terminou melhor. Foi bom, melhor assim. Ele terminou não participando diretamente de um gol, né? Mas ele jogou muito. Ele jogou pra caceta. E é isso, ele ali daquele lado direito, é verdade. Ele e Gustavo Gomes, né? Eu vi o Abel um pouco preocupado até ali na entrevista coletiva. Mas jogou bastante, né? O Arias, pelo menos, ficou aí quase o jogo inteiro em campo. E ele joga muito, cara. Ele joga muito. Eu acho que ele vai estar muito confortável naquele ambiente. Até vi que o Abel depois falou sobre mudança de esquema. Não, ele não quis falar. Fiquei muito magoado. Não quis falar. Fiquei muito triste. Ele não quer mais conversar com a gente sobre esquema tático, Canedo. Ele falou que a gente não entende nada. Chat, ele falou que vocês não entendem nada. Médico. Ele falou que ele não quer mais. A gente se esforça tanto aqui, pô, assina o serviço de scout, assisto o jogo, fico fazendo anotação. Toda segunda e quinta aqui conversando com vocês. O Canedo, bonitão, vai lá e fala, não vou falar mais de tática com vocês não entendem nada. Fiquei muito magoado, cara. Porque a gente tá se esforçando, Canedo. A gente faz de tudo, pô. É que, cara, foi 3-0. Se tivesse sido 4-0, eu acho que o sentimento do torcedor santista e nosso aqui em relação ao Santos teria sido o mesmo. Se tivesse sido 5-0 mesmo. Se tivesse sido 6-0, 7-0, a gente não ia estar emocionado. Se o Santos tivesse perdido só 1-0, a gente ia ter falado, uau, puxa vida, que resultado bom. 2-0, puxa, que legal. 3 tá ok, mas eu acho que do 3 para frente, ninguém tinha nenhuma expectativa de que fosse acontecer. O Santos está no momento, está entregue. Está entregue. Eu acho o Cuca, na coletiva, ele está entregue já, entendeu? Eu acho que em nenhum momento passou pela cabeça deles, ainda mais jogando 3 competições, que esse ia ser o jogo mais fácil ou possível. Eu acho que talvez eles olhem para a Sul-Americana acima da Copa do Brasil, ainda numa quesito de dificuldade, vai ser difícil com o Galo também, mas acho que esse jogo eles largaram mesmo. A escalação inicial, ela é o maior indício, que é por isso que eu trouxe esse assunto todo para você poder falar, Canidinho. A escalação inicial talvez seja o maior indício de que esse jogo foi do tipo, gente, quer saber? Parece que o Santos olhou para essa Copa do Brasil e falou, não vai dar, né, rapaziada? A gente tenta aí outro ano. Vamos focar em outras coisas. Parece que foi isso. Ele estava pendurado, Neymar, mas nós estamos falando de um jogador que jogou a boa parte da vida na Europa, tem 34 anos. Pô, o Neymar não consegue não tomar o amarelo? Tá sendo difícil, mas... Consegue, né? Não, mas tem que dar, né? Consegue, tem que dar. Não, e é isso, poupou pro jogo de volta. E agora? Ele vai jogar o jogo de volta? Eu já agora não vejo. Eu acho que ninguém deveria jogar o jogo de volta, pra falar a verdade. Já foi, pô. Mas isso quando tá entregue. Esse jogo assim, acho que foi pro saco mesmo. Já, os caras abriram mão do jogo. E poderia ter sido muito mais. Vamos ver o que disse o Abel. O que nós temos aqui do Abel? Primeiro, ele não quer falar com a gente de tática, né? Coitada da repórter, fiquei com pena. Né? Sobrou para ela, né? O sistema é uma coisa que vocês olham no início do jogo, está a 3, mas depois isto é dinâmico, isto roda. A mim custa-me discutir sistemas com vocês, porque eu não discuto com o médico o que é que o meu jogador que está constipado, como está este jornalista aqui, se vai tomar Benuron ou se vai tomar, não sou eu que sei, eu não vou discutir com ele. Posso-lhe fazer perguntas, agora estar a discutir com ele tem muito mais conhecimento que eu. Portanto, eu não vou discutir sistemas com ninguém, cada um dá a sua opinião, está tudo certo, o sistema dá-te o que tu quiseres. Um sistema de 3 zagueiros pode ser altamente ofensivo, um sistema de 4 defesas pode ser altamente defensivo. Eu sei, eu estou só a comentar a pergunta, eu não estou aqui a confrontar. O sistema dá-te o que imagina tu se tivesse. dele. Eu adoro jogar com 3 zagueiros porque me permite o quê? Permite-me ter 7 jogadores a poder atacar e ter sempre 3 a resguardar a linha defensiva. 3 zagueiros dá-te uma força tremenda na bola parada. É cada um olha para onde quer. É? Posso olhar para o copo, para a parte do copo, se ele estiver meio, olho para a parte de cima ou para a parte de baixo. Portanto, eu costumo dizer, eu faço tudo aquilo que eu sinto que é o melhor para o Palmeiras. O Palmeiras tem 112 anos de história, certo? Tem 112 títulos? Eita! Tem?
Ele aproveitou essa resposta para já dar 2 patadas em todos nós aí, né? Você tem 112 anos e tem que ter 112 títulos importantes, Abel, senão você é um lixo, tá? Se não são 112 anos de história e 112 títulos importantes, um título importante por ano, todo mundo lixo, tudo lixo. Mas eu acho que tem 2 coisas aí, acho que... Cara, eles ficam nervosos em coletiva, eu continuo achando fora Abel, mas eles ficam nervosos em coletiva e descontam à toa. Eu também acho, Canedo, que bater boca em coletiva com o treinador tá errado. O treinador bater boca e ficar discutindo esquema tático, ele não tem que discutir esquema tático. A coletiva de imprensa você faz uma pergunta para ele e ele responde. Eu também sou contra ficar batendo boca com os caras. Isso aí você chama ele para uma entrevista, você e ele, vocês aí tem uma entrevista, faz uma biografia, uma coisa bonita, e aí vocês discutem o futebol. Mas na entrevista coletiva não é para isso. Na entrevista coletiva você faz uma pergunta, o cara responde. Então eu concordo com ele que ele não vai ficar discutindo, batendo boca, mas porque ele fez isso, ele caiu numa armadilha lá no Rio de Janeiro, no jogo do Flu. Ele caiu numa armadilha, porque lá foi uma armadilha. Isso aí, chat, é o equivalente a você estar desembarcando em algum lugar e vem um cara, bota o celular da tua cara e começa a te provocar. Aí você dá um tapa no celular dele, entendeu? Esse cara é uma provocação. Eu também acho que não é lugar de ficar discutindo tática, mas a pergunta é boa. A pergunta tem que ser do tipo assim, Abel, você tá convencido de que 3 zagueiros é a melhor formação para o Palmeiras ou você pretende mudar? Se você faz uma pergunta mais longa, que parece que você vai reclamar de alguma coisa, chamar ele de retranqueiro, ele automaticamente Mas eu não se achei defende. que pareceu. Mas ele tá em carne viva, Canelo, ele tá em carne viva. É isso, ele tá na defensiva. Isso. E aí soltou um textão do Enem, uma Exato. redação. E, porra, não precisava. Eu fiquei justamente com pena da repórter, nem não sei o nome agora dela, mas ela fez uma pergunta de boa. Perguntou sobre... vai jogar com 3 de atrás ou 4, vai usar o Arias na direita. Como e ele só escutou aquele cara do Rio de Janeiro falando. Ele viu o cara. Ele viu a personificação. Ele fazia assim, ele falava, é aquele influenciador de novo me perguntando. E ele não respondeu. E ele Não. terminou sem responder a pergunta, porque começou, esquema, é um movimento vivo, é um organismo, eu não vou falar com o médico o que você tem que tomar pra gripe. Porra, que isso? Caralho, nada a ver. Então ele já tava com isso na cabeça. Alguém deve ter soprado isso aí pra ele, sabe? Professor, não fica batendo boca não, cara. Você fica discutindo com o médico, não sei o que. Ele falou, é verdade, vou dizer isso da próxima vez. A hora que ela começa a pergunta, tadinha, não tinha nada a ver, ele já é agora. Ele viu, ele personificou naquela criança lá e foi, cara. E ele também, eu já falei pra vocês, tem que aproveitar pra mandar embora quando pode. O que me faz estar no Palmeiras é 2 coisas. A primeira é que o Brasil abraçou e acolheu o treinador, e mais que o treinador, a família do treinador. E a segunda é que eu amo trabalhar no Palmeiras. Eu amo trabalhar com a Leila. Eu amo trabalhar com o Barros. Eu amo trabalhar com os funcionários Olha o que vocês fizeram. do Palmeiras. Eu amo trabalhar com os jogadores do Palmeiras. Ferrou. Mais 2 anos desse cara aí. Eu sempre alertei vocês, tinha que aproveitar. Às vezes meu coração é tão bonzinho que eu venho aqui defender ele. Mas a realidade é que a gente tinha que ter mandado ele embora. Porque agora lá vai ele. Ele ama. Nada que uma LDU não possa resolver aí, Thiago. É, tem sempre, Pra voltarem os... Você acha que o Abel se pagou? Ou o Memphis se pagou? Quem é que se pagou? Um cara que revelou os jogadores da base e faturou 2,2 bilhões de reais, ou o Memphis se pagou? Ele se pagou, tá, gente? Agora falando sério. Esse cara se pagou. Esse cara veio, ganhou título pra caramba, e quando você esquece só resultadinho, um joguinho ali, uma crise em agosto, ele pegou o Endrick, e o Endrick ele revelou, tanto que o treinador da base vive falando isso, toda entrevista ele fala, a gente prepara, a gente treina, mas quem revela é o time profissional, é lá que você coloca o moleque da base, e ali você vê se ele vai virar, e aí tem que ser a hora certa, no esquema tático certo. O Abel fez isso com o Endrick, vendeu caro. Fez isso com o Estevão, vendeu caro. Agora o Alan, Vitor Reis. Então, Vitor Reis, pô, se o Abel se pagou, esse sim se pagou, chat.